Senhoras e senhores telespectadores da TV Cidade, canal 14, estamos iniciando aqui mais um programa da Apopenfar, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Farroupilha. E eu vou fazer a abertura fazendo um convite para vocês serem associados da Apopenfar. Uma parcela que é de um cafezinho. Você tem algumas vantagens em médicos, laboratórios, né? Então faça a sua associação, entre para a Apopenfar. Na dúvida, se você quiser, pode ligar para 361-3658. Telefone 3261-3658. Fica na Galeria Farroupilha, na sala número 5. E o assunto, senhoras e senhores, de hoje vai ser sobre imposto de renda, que mais uma vez foi alterado. E nós vamos trazer duas personalidades especializadas nesse assunto, que eles têm o escritório de contabilidade, Executivo Contabilidade, aqui no centro da cidade. Cláudio, por favor. A todos os telespectadores, o meu agradecimento, inclusive a Rádio TV, a TV Cidade, pela oportunidade de apresentar esse programa e falar a respeito do imposto de renda pessoa física. Eu sou técnico contábil, contador, especialista em gestão empresarial e mestre em gerência de serviços. Sócio, junto com a minha esposa Zélia, do escritório de contabilidade. E vamos tentar pelo menos tirar algumas dúvidas, informar a respeito do imposto de renda pessoa física. É isso aí. Zélia, por favor, só para esclarecer, é um casal, né? A Zélia e o nosso amigo Cláudio Amaral. Zélia, por favor. Bom, minha saudação a todos os telespectadores. Agradeço a Apopenfar pelo convite e a TV Cidade também por essa oportunidade. O pessoal já nos conhece de outros programas. Eu também sou técnica em contabilidade. Tenho formação superior em gestão de administração e pós-graduação em gestão da produção. Nós temos o Executivo Contabilidade há 30 anos já, ali no edifício Porto Belo. Estamos novamente aqui, então, para sanar algumas dúvidas, né? Ver ali no que nós podemos colaborar. Muito bem, este programa e esse assunto que a gente está abordando interessa também ao senhor, a senhora aposentado, que também tem alguns que pagam impostos, né? Paga o imposto de renda. Como é que ficou essa alteração, Cláudio? Porque foi alterado. Normalmente eles dão um prazo, me parece que houve uma alteração, o governo voltou atrás. Como é que está essa situação? Hoje, atualizando, quem paga imposto, que dia vence, como é que funciona? A declaração começa no dia 1º de março e vai até o dia 30 de abril, geralmente, né? O ano passado, devido à pandemia, foi até 30 de junho prorrogado. Esse ano foi prorrogado até 31 de maio. O pessoal estava esperando que fossem até 31 de julho, por causa que o Senado e a Câmara aprovaram que fosse até 31 de julho. Mas ontem o presidente vetou e ficou para apresentar a declaração de imposto de renda em 31 de maio. Isso aí tem que ser levado em consideração, a documentação, e não se pode, o bom brasileiro, aquele que deixa sempre para a última hora. Então, acho que seria interessante que a Zélia colocasse que não deixe para a última hora, porque já que foi alterado, precisa documento, um monte de documentos e coisa assim, para entregar também, não exatamente no dia, mas que seja antecipado alguns dias para entrega do imposto de renda, né? Isso, exato. Não deixar para o último dia, porque na grande maioria do pessoal, eles vêm, trazem uma parte dos documentos e, no geral, nunca está completo. Então, eles têm que voltar, pegar mais algum extrato, alguma outra informação. E se deixar para o último dia, não vamos conseguir entregar a tempo. E se passar do prazo, tem multa. E essa multa mínima é R$ 165. Essa é a multa mínima pelo atraso na declaração.
E ainda, se ele tem imposto de renda a pagar, já vai ficar com a parcela em atraso, já vai ter juro e multa em cima dessa parcela. Então, é uma sequência de situações ali, se deixar muito para o fim. Então, o melhor é que já se antecipe, quem ainda não providenciou, que providencie e procure o seu contador, no máximo, acho até ali 10 de maio, para que tenha tempo de procurar documentos que falta, poder se organizar com os valores a pagar, todas essas situações. Cláudio, que documentos eu tenho que levar, além dos pessoais, para ter um desconto, tipo médico ou algo nesse sentido? Ficha do salário, etc. e tal, comprovante salarial do banco, históricos da empresa, algo nesse sentido também precisa levar? Preciso, vou falar uma parte, depois eu passo para a Zélia complementar ali. Bom, primeiro tem que ter o comprovante de rendimentos da empresa onde trabalhou no ano de 2020. Mesmo que tenha saído a rescisão, se solicita esse comprovante de rendimentos, onde vem informado tudo aquilo que tem os rendimentos tributáveis, não tributáveis, o 13º, para que possa ser confeccionada a declaração do imposto de renda. E quanto aos descontos, aí eu passo a palavra para a Zélia colocar o que precisa para ter desconto, por exemplo, numa declaração do imposto de renda completa. Zélia? Bom, só complementando então, os rendimentos da empresa ou das empresas, caso tenha trabalhado em mais que uma. E muitas pessoas são aposentadas e continuam a trabalhar. Então, elas têm o rendimento da empresa onde está trabalhando e mais a do INSS, tá? E documentos para fazer a completa. Então, o que pode ser abatido para diminuir o imposto a pagar ou, em algumas situações, conseguir até uma restituição. Então, o que se pode utilizar? São despesas médicas. O que são nessas despesas médicas? O plano de saúde que paga, né? Diferença de consulta, de médico, dentista, psicólogo, exames que tenham feito, hospitalizações. Então, toda essa parte relacionada à saúde pode ser abatido, menos remédios, tá? O pessoal pensa que remédio pode, mas não pode, tá? Por enquanto ainda não pode, não existe legislação sobre isso. Educação. O que pode ser abatido, Educação. Escola normal, faculdade e pós-graduação, tá? Cursos, inglês, academias, informática, não pode ser abatido. Então, basicamente, são despesas com saúde e com educação que pode utilizar para diminuir imposto a pagar ou a restituir. Cláudio, quem paga imposto? Qual é o mínimo para você entrar no imposto de renda e não tem como fugir do leão? O valor mínimo é R$ 28.559 e alguns centavinhos. Acima desse valor já está sendo obrigado, mesmo que não tenha tido nada retido. Muitas pessoas, às vezes, fazem a declaração, mesmo não tendo chegado nesse rendimento. Por quê? Porque teve retenção e daí consegue trazer de volta como restituição o valor que pagou. Então, o valor mínimo é R$ 28.559. A partir daí... A partir daí tem que fazer a declaração e ver se... Valores acrescidos, etc, etc. Zélia, no sentido de restituição, a partir de quando aqueles que pagam o imposto têm direito a restituir? O governo libera, parcelado, como é que funciona essa parte? Bom, a restituição, então, vai depender do rendimento que ele teve, se ele teve imposto, porque assim, para restituir, ele tem que ter imposto retido. Existem situações em que recebeu 30 mil reais, por exemplo, no decorrer do ano, é o valor acima do mínimo obrigatório para declarar e não teve nenhum real retido, são situações, né? Então, ele está obrigado a declarar, não teve imposto retido, então, mesmo que ele tenha despesas, ele não vai restituir porque não teve nada retido. Então, primeiro ele tem que ter algum imposto retido. E aí, então, se apura o que ele tem se tem direito à restituição desse imposto que já descontou antecipadamente. Então, existem duas situações, que é na simplificada, que se chama, que é onde se abate 20% do valor do rendimento sem comprovação nenhuma,
ou então se usa todas essas despesas que eu citei anteriormente e se analisa qual das duas é a mais vantajosa para o declarante. Este é o programa, senhoras e senhores, da Poupa em Far. Estamos hoje falando sobre quem paga, quem não paga imposto de renda. Meu amigo aposentado, associe-se à Poupa em Far, ligue lá para o 3261-3658. Cláudio, e para o aposentado, aquele ganha pouquinho, aquele que ganha o seu salário mínimo um pouco mais, esse fica incluído então nos 20 e quantos mil? 28.559. Esse está isento. E tem aquele aposentado, obviamente, que ganha um pouco mais. Esse vai ter, não escapa da malha fina. Não escapa. Se não fizer a declaração, não escapa da malha fina. E tem outras situações que exigem que seja feita ele de qualquer forma, mesmo que não tenha recebido tudo isso. Depende do patrimônio, depende do rendimento que teve de poupança, se caso teve, e outras situações que podem ser obrigatórias para fazer a declaração de imposto de renda. Zélia, eu tenho que pagar imposto e não fiz a declaração. O que acontece com aquela pessoa ou comigo que não fiz a declaração do imposto de renda? Bom, se você estava obrigado a fazer a declaração e não fez dentro do prazo, você já vai estar com a tua declaração em atraso. E o que vai acontecer? Dentro de alguns meses, porque a Receita Federal, ela já tem todas as informações. Todos os pagadores, empregadores, INSS, os bancos, todos já fizeram, né, legalmente, até 28 de fevereiro, já enviaram todas essas informações. Quanto que pagou de salário, quanto que pagou de aposentadoria, quanto que reteve de imposto de renda. Os bancos também, quanto que teve de rendimento de aplicação financeira, de poupança, tudo isso já está informado. Então, a Receita Federal já tem todas essas informações. Então, por isso que se chama agora uma declaração de ajuste. Então, você vai prestar as informações que vão ser cruzadas com as informações do imposto da Receita Federal, né, para ver se você está obrigado ou não. Se estiver obrigado e não fazer a declaração, dentro de alguns meses o seu CPF já vai aparecer pendente de regularização. Então vai lá no banco fazer alguma coisa, vão consultar o CPF pendente de regularização. O que vai ter que fazer? Vai ter que providenciar os documentos, fazer essa declaração de imposto de renda em atraso, pagar uma multa, que o mínimo é R$ 165. E se for o caso de ter imposto a pagar naquela declaração que não fez dentro do prazo, além disso ainda vai estar com o imposto em atraso, com multa e juro a pagar em cima do imposto também. Então é interessante que as pessoas, né, olhem se realmente não estão obrigadas ou se estão, fazer dentro do prazo. É uma economia considerável, né, fazer dentro do prazo a sua declaração de imposto de renda. Cláudio. A gente sempre avisa os clientes que a gente tem lá uma listagem, a Zélia manda sempre no começo do ano, avisando eles de toda a documentação que tem que trazer para que seja feita a declaração e não sofra essa sanção, principalmente tem aposentados que não fazem, aí o CPF ficando pendente, o que acontece? Não vai conseguir receber, por exemplo, também a aposentadoria. A Zélia e o Cláudio Amaral, do Executivo Contabilidade, nos esclarecendo algumas dúvidas que, porventura, você, telespectador, você que nos assiste, tem. Qualquer coisa, o telefone, por favor, pode ligar para vocês? Pode ligar e marcar conosco lá. É o 3261-1859 e o 3268-5952 ou pelo WhatsApp, o 99944-3174, aí falando diretamente com a Zélia. Zélia, muita gente deixa para a última hora, como já comentamos aqui, coisa de brasileiro. Isso aí acarreta problema para vocês e às vezes até para o próprio cliente, por exemplo? Sim, dá um certo acúmulo de trabalho nos últimos dias para que a gente possa atender todos eles, né?
E para o cliente também, porque às vezes ele não traz toda a documentação e aí acaba que às vezes até entregando a declaração como que tem, depois tem que voltar, fazer uma retificadora. Então, o interessante é que não deixe para a última semana, providencie um pouco antes. Isso aí. Gente, eu vou perguntar para vocês agora um assunto que é um pouco delicado até, mas a gente sabe que está ocorrendo, aconteceu. A imprensa já divulgou por várias vezes, televisão, rádio, jornais, etc. e tal. O auxílio emergencial. Aquele que recebe porque precisa, né? E aquele que recebe e não precisa. Isso aí vai aparecer, aquele que não precisava e recebeu, vai aparecer no imposto de renda? Vai aparecer no imposto de renda. Zélia explica direitinho o que acontece. Bom, assim, ó, então, na verdade, ano passado teve vários tipos de auxílio emergencial. Então, teve o saque emergencial do FGTS e alguns outros, tá? Mas o que nós estamos falando aqui é aquele dos era 500 reais? 600 reais, desculpa. 600. Começou com 600 e as últimas parcelas eram de 300. Que era para os MEIs, para as pessoas, né, que eram inscritas no INSS, uma série de quesitos aí para receber. Então, as pessoas receberam esse auxílio emergencial. No momento de fazer a opção, eles devem ter colocado lá que não tinham a renda suficiente, né? Só que daí o que acontece? Muitas dessas pessoas recebiam aluguéis, recebiam, né, outros benefícios ou outros rendimentos, e na hora de fazer a declaração de imposto de renda, isso está sendo cruzado no seu CPF. E o que está acontecendo? Se ultrapassa o limite, né, quando se faz a entrega da declaração, junto com o recibo, né, já vem um DARF com o valor que ele é obrigado a devolver para a Receita Federal por ter solicitado um benefício indevido. Porque, na verdade, ele está declarando que a receita dele não era aquela receita inferior lá, que ele tinha direito a esse auxílio, era uma receita bem superior. E, então, ele fica obrigado a devolver este valor. Inclusive, eu já peguei umas 3 ou 4 declarações com essa situação. Quando vem o recibo, já vem automático esse DARFzinho ali para recolher. As que eu fiz era até 30 de abril, que era o prazo limite dentro, né? E agora, então, ficou para 31 de maio. Então, o DARF para pagar até 31 de maio a devolução desse valor recebido indevidamente. Cláudio, algo a acrescentar? Não tem como sobrenegar o negócio. Cai na malha fina, seja seu Eli, Dona Zélia, Cláudio. Também por que vão receber e fazer uma declaração indevida, né? Eu acho que o brasileiro tem pessoas meio gananciosas, às vezes, por essa razão que ocorre esse tipo de coisa. Porque tem realmente pessoas que precisavam desse auxílio emergencial. Sim. E se o governo não tivesse dado aquele desemprego todo, aquela confusão toda, quando começou a pandemia, quer dizer, é uma situação um tanto delicada para as pessoas. Desempregado, com filhos, aluguel, luz, água, tem que comer. Né? E hoje ainda existe pessoas que não têm nada o que comer. Geladeiras vazias, sem emprego, e aí a coisa fica cada vez pior. Mas o governo baixou um pouco o valor, mas pelo menos está auxiliando. Né? E você, aposentado, fique antenado, porque a malha fina pode te pegar. Cláudio, por favor, vamos adiante. Algo mais sobre o imposto de renda? Sim. A Zélia que toma conta do imposto de renda, Zélia? É, mais ou menos. Bom, tem algumas situações, então, além, né, que obrigam as pessoas a fazer a declaração, além desse rendimento que a gente já comentou antes, dos 28.559. Quais são essas outras situações? Uma delas é o valor do patrimônio. Então, as pessoas, independente do valor que receberam, e se receberam rendimentos inferiores a esse valor, e tem um patrimônio que, somado todos os seus bens, ultrapassa 300 mil reais, ela está obrigada a também fazer a declaração. O que é esse patrimônio? O que entra nesse patrimônio? Entra casa, terreno, automóvel, saldo de conta bancária,
cotas que ela pode ter numa empresa, numa cooperativa, nos bancos, né, que nem o Sicredi, a cooperativa, Sicobi, a gente tem várias, né, bancos que são cooperativas, tem uma cota capital lá, tudo isso entra. O valor da casa e terreno não é o valor de mercado, é o valor de aquisição que consta no contrato de compra ou na escritura, né, o valor oficial. Esse é o valor, né, que tem que somar, não é o valor de mercado. Eu comprei a minha casa por 50 mil, hoje ela vale 150. Você vai somar 50, somar todo o restante do patrimônio para ver se chega a 300 mil. Se chegar, está obrigado a declarar também. Essa é uma situação. Outra situação é, se recebeu rendimentos isentos, né, ou tributação exclusiva na fonte superior a 40 mil reais. Que rendimentos são esses? Bom, rendimento de aplicação financeira, rendimento de poupança, soma mais o 13º salário e, se é aposentado, a partir de 65 anos de idade, ele tem uma parcela que recebe como isenta, que é o limite da tabela do imposto de renda. Até R$ 1.903, mais ou menos, por mês, ele recebe, é isento. Então, vamos dizer que a aposentadoria dele era R$ 2.500 até o ano passado, né? Aí ele completou 65 anos de idade, a partir do mês que ele completa 65 anos de idade, até 1.903 é isento. Então, soma essa parcela, mais aplicação financeira, mais aposentadoria, mais 13º, soma tudo isso. Se chegar a 40 mil reais, ele está obrigado também a declarar, mesmo que não tenha entrado em nenhum dos itens anteriores, né? Então, são várias opções aí que tem que ser analisada. Outra situação que acontece muito é a pessoa tem uma casa, né, e vende essa casa e apura o que se chama de ganho de capital. O que é isso? A pessoa tinha a casa lá, comprou por 100 mil na época e agora o valor de mercado, claro, subiu, está vendendo por 300. Ela tem um ganho de capital, né? Então, mesmo que não pague imposto, porque tem situações em que ele é isento do imposto desse ganho de capital, mas está obrigado a fazer a declaração para demonstrar esse ganho de capital. Também é uma situação que tem que tomar cuidado. Muito bem, Zélia, já que você está nesse assunto, eu gostaria que você passou uma pincelada, mas eu acho que o telespectador, o aposentado, que este programa é dos aposentados, sim, né? É o programa da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Farroupilha. Quem é que não paga mais imposto? Qual é a idade, então, a partir dos 61 anos? Totalmente isento. Bom, na verdade, não existe isenção para não pagar. Só está isento se não entra em nenhum desses itens. Caso contrário, assim, não é porque ele é aposentado e atingiu uma certa idade que ele está desobrigado de entregar. Ele pode não ter imposto a pagar, mas ele tem a obrigação de entregar a declaração. São duas situações diferentes, né? Mesmo não pagando, vai fazer a declaração e vai entregar e não paga nada. Não paga nada. Mas ele pode estar obrigado a declarar, né? Porque as pessoas pensam essa situação. Eu tenho 65 anos, eu não preciso mais entregar a declaração. Não necessariamente, né? Uhum. Então, tem que analisar a situação, os valores, né? Por isso que eu comentei justo da aposentadoria. Porque, às vezes, somando aquela parcela isenta que dá uns 20 e poucos mil por mês, né? 1.900, né? Praticamente 24 mil e alguma coisa. E aí ele tem mais lá um rendimento de poupança, uma aplicação financeira. Pode chegar a 40 mil reais no ano. Com certeza. E aí ele está obrigado a declarar, não a pagar imposto, mas sim a apresentar a declaração de imposto de renda. Cláudio. Tem do produtor rural também. Tem do produtor rural. Que podemos dar uma pincelada rapidinha ali. Que tem muitos aposentados, né, que também são produtores rurais. E daí a receita. E lá recebem, tem uma receitinha um pouco além do. Isso, tiver a receita bruta superior a R$ 142.798 ali, aí também é obrigado a declarar. E também, já que é da Popenfar mesmo e dos aposentados, ele podia dar uma pincelada a respeito por exemplo, a doação de imóvel do usufruto, por exemplo, que acontece às vezes o aposentado repassa o usufruto.
Pode falar alguma coisa disso? Sim, na verdade, do usufruto, então, é essa situação de apurar o patrimônio, basicamente, né? Que ele deixa de ter esse patrimônio e passa para o filho, né? Então, o que exatamente que eu fale do usufruto? Para a declaração, por exemplo, do doador, que é isso que você falou agora. Por exemplo, do usufruto, se ele tinha o patrimônio acima de 300 mil e ele fez a doação de usufruto, o que acontece? O patrimônio dele baixa, não precisa declarar. Né? Sim, isso. Por isso, então, essa situação de apurar o patrimônio no final do ano, quanto ele realmente ainda tinha. Então, se ele fez usufruto, que é muito comum aqui na nossa região, né? Os aposentados, né? Às vezes costumam, ou uma grande maioria, né? Vamos fazer usufruto, já deixar tudo organizado e tal. Então, se ele fez usufruto, ele não precisa mais declarar esse bem como sendo dele. Né? Então, isso baixa o patrimônio. Então, se ele estava só por aquela situação do patrimônio de 300 mil e não tem mais esse bem, ele vai retirar esse bem da conta, deixa de estar obrigado. Isso é que colocasse. Muito bem. Eu tinha entendido exatamente como era. Nós recebemos aqui com muito prazer do Executivo Contabilidade, a dona Zélia e nosso amigo Cláudio Amaral. Vamos encerrar o nosso programa. Muito obrigado por ter vindo. As suas considerações finais. Agradecemos à TV Cidade pela oportunidade, né? E até um próximo convite da Popenfar para virmos falar novamente. Pode ser desse assunto imposto de renda ou outro assunto de interesse dos aposentados. Zélia, por favor. Bom, agradecer a oportunidade e esperamos ter contribuído com algumas informações, esclarecido algumas dúvidas do telespectador. Muito obrigada. Obrigado a vocês, amigo. Prazer em vê-lo. Um grande abraço e até a próxima. Este foi mais um programa da Popenfar. Obrigado a todos, senhoras e senhores, e até o próximo programa. Valeu, tchau.